Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus irmãos, neste momento eu venho aqui para trazer mais uma reflexão para você, para o seu coração. Quero pedir a você que assista todo esse vídeo, para que você ouça a voz de Deus, porque Deus vai falar ao teu coração. Amém? Já quero aproveitar o ensejo também e convidar a você que ainda não é inscrito neste canal, para que você se inscreva e compartilhe também os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra, esta reflexão, em nome de Jesus. Meus amados, a nossa reflexão está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 30 e o verso de número 7, que está escrito: no estarem quietos, aí estará a vossa força. Amados irmãos, neste período em que o profeta Isaías profetiza a Israel, dizendo que eles deveriam estar quietos e na quietude deles, eles veriam que estaria ali a força que eles precisavam. No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 30, nós vemos uma palavra que Deus dá a Israel duríssima. Porque naquele período a Síria tentava sitiar Israel. A Síria tentava entrar em Israel. Tentava levar cativo os seus moradores. E mais uma guerra estava prevista. Mas quando o Senhor vê a forma em que Israel estava se comportando, Deus não se agrada. E no capítulo 30 e o verso 1, Deus começa dizendo: ai dos rebeldes, diz o Senhor, olha, que tomaram conselho, mas não de mim, para se cobrirem com uma cobertura, mas não do meu espírito, mas para acrescentarem pecado a pecado. Deus estava dizendo: Israel, se vocês estiverem em obediência, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem os meus estatutos, eu serei a vossa força, eu serei aquele que guarda vocês. Eu serei aquele que vai dar vitória a vocês. Mas, no momento em que Israel estava ali, se afastando de Deus, longe da vontade de Deus, fazendo aquilo que achava que era correto, sendo guiado pelos seus próprios caminhos, porque tem pessoas, meus amados irmãos, que é assim, não procura saber se é a vontade de Deus, se é o desejo de Deus, se Deus aprova, se Deus aceita tal determinação, tal escolha. E às vezes quer fazer com sua própria vontade, achando que vai obter sucesso, e não vai. E Israel, nesse período, meus amados, você vai ver que o próprio Deus diz: ai dos rebeldes. Eles estavam rebeldes justamente por não querer ouvir os conselhos de Deus, por não ouvir os profetas de Deus, por não querer saber se Deus aceitava ou não a atitude deles, a forma como eles estavam se portando. Mas eles estavam num pensamento, e o pensamento de Israel, de Judá, era de se aliar com o Egito. Disseram: olha, nós vamos nos aliar ao Egito, nós vamos nos fortificar junto ao Egito e vamos partir para cima da Síria, e nós venceremos a Síria. Por isso que Deus disse: no estarem quieto, aí estará a vossa força. Essa palavra estar quieto era dizendo: vocês não precisam se aliar a ninguém, vocês não precisam procurar força de ninguém, você não precisa procurar tantos soldados para se aliar e lutar e dizer que venceu. Vocês só precisam de mim. Vocês não precisam de outra coisa, só precisam de mim. Deus estava dizendo isso. E se eu estiver com vocês, acreditem, não haverá derrota, mas haverá vitória. Se vocês estiverem comigo, se vocês obedecerem a minha palavra, a minha voz, se curvarem perante mim, se humilharem perante a minha presença, acreditem, não haverá derrota, haverá vitória. Vocês serão mais que vencedores. Mas o povo de Israel não queria se voltar para Deus, não queria se humilhar a Deus, não queria retroceder,
não queria voltar a confiar, a cultuar, a adorar e depositar a sua confiança em Deus. Por essa razão, Deus disse para ele: olhe, isso Deus repete usando o profeta Isaías por 2 vezes a mesma coisa. E no mesmo capítulo ele vai dizer assim: olhe, a ajuda do Egito para vocês vai ser em vão. Vocês vão se aliar a ele, mas vai ser em vão. Porque eu não preciso de muito soldado para dar vitória a vocês. E vocês estão lutando com o braço de carne. Vocês estão fazendo por conta própria. Vocês estão fazendo porque vocês desejam fazer assim. Veja que Deus reclama no capítulo 30 e o verso 1, quando ele diz: vocês estão procurando conselho, mas não de mim, e não do meu espírito. Ou vocês estão se aconselhando com outras pessoas. E aí Deus, no verso 7, diz: no estarem quietos, aí estará a vossa força. Deus está dizendo: se você estiver bem comigo, quieto, tranquilo, confiando somente em mim, acredite que a vitória chegará. Deus não precisa, meus amados irmãos, de muita coisa para lhe dar vitória. E quando a gente confia no Senhor, a gente não fica arrancando os cabelos da cabeça. Quando a gente confia no Senhor, a gente aprende a descansar. Quando a gente confia em Deus, a gente descansa, põe na mão dele o problema e nós esperamos a vitória chegar. Mas para isso acontecer é preciso estar em obediência. É preciso andar da vontade que Deus quer que você ande. Senão, você está fazendo tudo em vão. Às vezes, o homem tem dinheiro e acha que o dinheiro pode comprar tudo, resolver tudo. E tem coisa que o dinheiro não resolve. Somente Deus. Tem vez que as pessoas dizem: mas eu conheço fulano de tal, na repartição tal, que se eu procurar fulano de tal, ele vai me ajudar. E às vezes esse fulano de tal é muito influente, tem muito conhecimento, tem poder aquisitivo, mas você vai procurar ele e tem coisa que ele não pode resolver, somente Deus. Glória ao nome de Jesus. Você lembra de Jairo? Jairo foi procurar Jesus, porque a fama dele, a religiosidade dele, não conseguia levantar a sua filha da cama. Mas só Jesus podia fazer. Então tem coisa, meu querido, que é só com Deus, é só com Jesus. O que a gente pode explicar? Um exército com 300 homens vencer um outro exército com muitos mais numeroso do que o exército de Gideão. O que dizer de Josafá? Josafá entendeu, percebeu que a sua força, o seu exército, a sua capacidade não dava para vencer o exército que vinha do lado oposto. E o que é que ele fez? Ele não se aliou a ninguém. Ele não procurou se aliar, procurar exército de outro lugar, de outro país, para poder se aliar. Ele se aliou a Deus. Ele disse: sabe o que é que vamos fazer? Nós vamos nos humilhar, nós vamos jejuar, aqui ninguém vai comer, ninguém vai beber, até Deus responder o que é que ele quer de nós. E Deus respondeu. Sabe qual foi a resposta de Deus? Nesta peleja, Josafá, você não terá que pelejar. Pare, esteja em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. E não deu outra. Deus fez com que o exército do lado oposto lutasse um contra o outro e um matasse o outro. E quando Josafá chegou no campo de batalha, só havia corpos mortos. O que sobrou para Josafá? Só os despojos. É por isso, meus amados irmãos, que vale a pena confiar em Deus. E Israel não estava confiando em Deus. Israel não procurou confiar em Deus. Quis confiar na sua força. Quis acreditar que era poderoso, se aliando com a Síria, que era se aliando com o Faraó, com o Egito, que era um inimigo de Israel, um inimigo do povo de Deus. E eles estavam se aliando com quem não devia se aliar. Eu quero dizer para você, me dirigir a você agora. Você quer vitória? Você quer ter sucesso? Você quer chegar aonde você pensou chegar? Você quer conquistar? Então fica debaixo da ordem da palavra de Deus. Fica na posição que Deus te colocou.
Ah, mas porque tem pessoas aqui assim, assim, que tem um amiguinho assim, assim, tal, tal, e vai terminar me colocar para fora da empresa. Tenha medo não. Se foi Deus que te colocou aí, basta você se apresentar a Deus e dizer: Deus, e agora? O que é que eu faço? É o Senhor que vai fazer ou eu que tenho que fazer? Irmão, você tem que ouvir a instrução de Deus, porque Deus sabe exatamente do que você precisa. Às vezes nós olhamos com os nossos olhos e percebemos algo e entendemos de uma forma, e Deus tem totalmente diferente dos nossos pensamentos. Ele disse para Isaías: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O homem planeja, disse Provérbio 16:1. Do homem vem a preparação dos corações, mas do Senhor a resposta vem da boca. Então, procure saber de quem conhece todas as coisas. Procure saber de Deus. Procure conhecer aquilo que Deus tem para você. Amado, no momento da adversidade, no momento do problema, é preciso a gente saber: Deus, este problema aqui foi o Senhor que permitiu. Eu devo passar por ele? Como devo me comportar? Como devo me importar? Eu devo lutar sozinho? Devo procurar irmãos para orar por mim? Para fazermos um jejum, um propósito, uma consagração? Me diga alguma coisa e Deus vai direcionar você. Porque o cristão, o crente, ele tem que andar na vontade de Deus, irmãos. Ele tem que ser guiado pela palavra de Deus. Se você for guiado pelos teus próprios pensamentos, acredite, você está fadado a fracassar. Você não vai muito longe, mas se você andar segundo a vontade de Deus, você não terá derrota, você terá vitória. Glória ao nome de Jesus. Aí Deus disse: no estarem quietos, era como que ele dissesse: fique no seu lugar, fique confiando em mim, porque a tua vitória, Israel, não está na espada, nem na lança, e nem no escudo, e nem no exército numeroso. Tua vitória, Israel, está em confiar em mim. Glória a Deus, porque Deus é varão de guerra. Porque Deus, quando entra, não perde. Porque Deus, quando batalha, vence e dá vitória àqueles que estão com ele. Veja o que Isaías disse: não temas, porque eu sou contigo. Ele está dizendo: se eu estou com você, não tenha medo de nenhum exército, por numeroso que seja. Não tenha medo de nenhuma enfermidade, por mais que tenha um poder letal. Mas não tenha medo dela. Não tenha medo da enfermidade, não tenha medo de vírus, de nada, porque eu estou com você. É isso que eu preciso entender, irmãos. Se eu estou na vontade de Deus, eu vou vencer. Ainda que para mim seja derrota, mas para Deus é vitória. Porque Deus é quem sabe do que nós precisamos e do que necessitamos. E Deus estava dizendo para Israel: você não precisa se aliar para ninguém, a ninguém, porque vocês são um povo para mim, exclusivo, peculiar, meu. Deus não divide aquilo que é dele com ninguém, irmãos. Deus não divide nada que é dele com ninguém. E ele disse para Israel: vocês são um povo meu, exclusivo, peculiar. Tu acha que Deus ia se agradar que Israel se aliasse ao Egito? Que manteve o Egito em 400 anos em prisão, cativo? Será que Deus iria aceitar, irmão? O povo dele se aliando a um povo pagão, a um povo que não reconhecia ele como Deus, como Senhor? Tu acha que Deus ia apoiar isso? E você está escolhendo com os seus próprios pensamentos, com os seus olhos. Cuidado para não se enganar com os seus olhos. Cuidado para não se enganar com os seus pensamentos. Cuidado para não se enganar com o que o seu coração sente. Procure saber de Deus. Essa é a tua vontade, meu Deus. Essa é a tua vontade, meu Pai. Esse é o teu desejo, que eu faça assim, que eu faça assim. Aí você terá vitória, porque você não vai andar segundo os seus próprios caminhos e nem as suas próprias vontades, mas estará guiado pela palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Aleluia! Segure essa palavra, irmão. Segure essa palavra e tenha convicção, certeza plena de que a vitória não virá pelo exército numeroso que você vai montar, mas em estar com Deus,
em estar agradando a Deus. Tu lembra quando Davi disse assim: Jobe, vamos contar quantos jovens, quantos homens de guerra nós temos? Aí fizeram a contagem. E Deus disse assim: não estou gostando não, viu, Davi? Eu não gostei que você fizesse essa contagem não. Davi estava querendo se exaltar, para mostrar para todos os seus inimigos que ele lutava, que ninguém poderia lutar contra ele, por tão numeroso que era o seu exército. E Deus disse: pare de contar, porque a sua vitória não está pautada na quantidade de exército que você tem, Davi, a quantidade de homens e de varões preparados para a guerra. A sua vitória está baseada em confiar em mim. Era como que Deus estivesse passando na cara de Davi. Você lembra como você matou aquele leão? Tinha alguém para matar aquele leão com você? Para lhe ajudar? Não. Tinha alguém para ajudar a você a matar o urso? Não. No dia que você enfrentou o gigante Golias, tu acha que aquela pedrinha mataria o gigante? Não. Então quem fez isso por ti, Davi, foi o Senhor. Então deixa Deus guiar a tua vida, irmão. Deixa Deus trabalhar por você. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não será algumas coisas, ele fará tudo. Amém? Glória ao nome de Jesus. A maior preparação, o maior aliado que você deve ter é Deus e não pessoas. Confia no Senhor, por mais que seja difícil, por mais que lutem, tente contra a sua vida, mas não arrede o pé. Confia no Senhor e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua casa, grandemente e ricamente, para a glória do nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém, meu amado? Fazendo assim, você estará nos ajudando a levar o evangelho, a palavra de Deus, a muito mais longe do que podemos. Tá bom, meu amado? Deus abençoe você, em nome de Jesus. E não esqueça, no estarem quietos, aí estará a vossa força. Esteja com Deus e você será mais que vencedor.